como é que foi? Você falou que foi bem autodidata. Como é que foi esse momento, assim, de... Pô, beleza, vou fazer medicina. Por que você escolheu isso? Foi realmente algo inesperado na minha vida, assim. Vamos lá, deixa eu tentar voltar um pouco mais na minha história. Eu sempre fui atleta de judô durante toda a minha vida. Yamaguchi, de origem japonesa, meu avô veio do Japão. A gente tem toda uma descendência, uma tradição dentro da família. Então ele veio do Japão, ele ajudou a fundar o judô em algumas regiões do Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Então a gente tem uma tradição dentro da família. Eu fui atleta durante toda a minha vida. Então tive competições, tive meus destaques vindo do Espírito Santo. Eu tive meus destaques estaduais, nacionais, internacionais. E eu sempre fui uma pessoa que amava muito o esporte. Só que chegou um momento da minha vida que meu pai falou assim, o esporte não vai te proporcionar aquilo que você quer para sua vida. Os pais sempre conhecem os filhos, né? A gente fala que não existe atitude errada do pai. Às vezes o filho não compreende naquele momento. E a atitude, às vezes, vão fazer com que lá na frente você veja quem você se tornou. Talvez você não gostou da atitude, mas aquilo fez você ser quem você é hoje. A dá um clique, né, cara? Exatamente. Aí você retorna assim, você fala, pô, eu não tenho motivo para estar reclamando do meu pai e da minha mãe. Na verdade, é uma birra que eu tinha porque não foi do jeito que eu queria. Mas não tem jeito que você quer. Tem que ser do jeito que tem que ser feito para sua vida ser traçada e chegar onde você foi hoje. Então, nada é do jeito que a gente planeja. Igual eu estava comentando aqui agora com você. Você tem um planejamento de vida. As coisas acontecem ou melhores ou piores do que você imagina, mas nunca do jeito que você imagina, porque sempre tem desvios no meio do caminho que aceleram ou acabam aumentando um pouco mais esse trajeto. Concordo 100%, cara. E aí, junto dessa parte, meu pai falou que em certo momento que você está se dando muito bem no judô, você está se destacando, mas não é algo que você gosta. Não é algo que vai te dar, na verdade, uma qualidade de vida que você quer. Aquilo estava no auge da minha carreira como atleta e foi um pânico para mim. Foi realmente, tipo assim, desabou meu mundo porque eu estava todo já fazendo um planejamento de Olimpíadas e tudo mais, como é que a gente vai fazer o treinamento, a dedicação. Era tudo que você conhecia até então. Era tudo que eu conhecia, era tudo que eu vivia, entendeu? Eu vivia, respirava o judô, era de segunda a segunda, todo dia. Não tinha fim de semana, não tinha feriado, todos os dias eu estava lá, independente se estava passando mal, se não estava. Então era uma dedicação como eu vivia como um atleta de alta performance mesmo. E através desse momento eu entendi que se não é do esporte, eu preciso arranjar uma outra coisa para eu conseguir viver. E o que vai me dar uma qualidade de vida? Estudo. Só que, cara, me dava pânico, que eu odiava estudar. Era algo que me dava náuseas, me deixava inquieto, eu ficava desesperado quando eu tinha que estudar. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive dificuldade na escola. Só que eu não era a pessoa que eu ficava estudando bonitinho lá todos os dias. Eu sempre conseguia reter de uma forma rápida, não porque o professor me explicou, mas como eu já mais ou menos entendia como eu funcionava, eu tentava puxar para o meu lado para conseguir compreender. Então eu tinha uma compreensão muito facilitada, porque desde pequeno eu conseguia... Você usava lógica para entender as coisas? Eu tentava usar de uma forma mais lógica, uma forma mais visual. Então eu sempre buscava visualizar, ou quando eu não entendia, eu falava, eu preciso gravar, preciso decorar. Eu utilizava a memória para poder me auxiliar nas provas ali do ensino fundamental, do ensino médio e progressivamente também. E a partir disso eu entendi que eu precisava arranjar, não no início um gosto abismado pelo estudo, mas uma maneira que eu conseguisse tolerar ele. Porque a cultura japonesa a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que é preciso. Então sempre desde pequeno eu fui acostumado nessa cultura que a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Primeiro a obrigação e depois a diversão. Eu fui acostumado dentro dessa disciplina e isso me ajudou muito durante toda a vida. Com certeza. Falei, cara, não é o que eu quero, é o que eu preciso. Vamos começar então a partir de agora a estudar. E começamos a estudar e não conseguia se concentrar, e vai isso, vai aquilo, e a gente começava na tentativa e erro melhorar. Até que um momento eu entendi que eu tinha um pouco mais de afinidade por biologia. Eu falei, porque eu gosto de judô, eu gosto de esporte, então eu gosto de biologia. Só que eu era muito bom em exatos, eu fiz Kumon, que é aquela metodologia japonesa de matemática. Durante toda a minha vida eu tinha muita facilidade em exatos. Então eu fazia conta de cabeça. A nota 10 em todas as provas era 2 minutos, 3 minutos, no máximo 5 minutos de prova eu saía. Então era uma facilidade. Então eu já estava meio que destinado a ir para a área de exatas. Só que eu tinha uma afinidade maior pela biologia desde pequeno. Tanto que meu pai é professor de judô, mexe com terapia oriental também. E eu amava ver ele pegando os pacientes, chegavam lá todo torto, todo travado, às vezes em cadeira de roda, e saíam andando, já saíam aliviados de uma forma que... Naquele momento eu entendi também que a medicina não conseguia proporcionar alguns resultados que meu pai proporcionava, porque às vezes a medicina fala de forma convencional
que a gente não tem métodos de melhorar uma pessoa com hérnia de disco. A gente não tinha tanto conhecimento como a gente tem hoje e, através da acupuntura, às vezes a gente consegue tirar uma pessoa de uma fila cirúrgica. Não estou falando que todo mundo está numa fila cirúrgica de uma hérnia de disco, vai se curar com a acupuntura. Depende do profissional, ele conhecer os pontos, mas dependendo da sua gravidade, a depender da relação ali, como é que está a sua musculatura, como é que está essa compressão, o pai conseguia tirar o cara da fila. Então eu via que já existiam alguns tipos de incongruência. Não que a medicina está errada, mas ela não é assertiva em todos os pontos. Ela tem as suas limitações, como qualquer ciência tem. E através disso eu fui me desenvolvendo, aí eu acabei fazendo escola técnica, e no meio da escola técnica eu consegui ter o meu primeiro embate. No segundo ano eu vi que eu era muito bom em matemática, só que não era aquilo que eu gostava. Eu falava que eu sou muito bom disso, mas eu não quero isso para minha vida. E a partir disso comecei um momento de autoconhecimento muito profundo. Eu falei, cara, não adianta eu só ser bom, eu preciso ter afinidade por isso que eu vou fazer, porque senão eu vou ser somente um robô. E robô, eu sei ser muito bom nisso porque eu aprendi desde pequeno, só que eu quero algo que consiga também estar conectado com aquilo que eu vim fazer. Querendo ou não, sempre está relacionado a servir alguém, a servir alguma coisa. O nosso propósito sempre está relacionado a isso. Você não acha também que no longo prazo, você ter afinidade por aquilo faz você ficar um cara melhor ainda, às vezes, do que você era em exatas? Com certeza. Porque o talento, ele não vence o esforço. O talento, ele te dá uma vantagem inicial ao esforço. Só que o esforço, no final, de forma consistente, ele vence o talento. E através disso, então, do segundo ano da escola técnica, eu falei assim, a partir de agora eu preciso ver o que eu quero. Aí eu falei que ia fazer administração, passei por um momento de transição ali, acho que eu quero administrar a empresa, acho que eu quero ser empreendedor, que eu já fazia bijuteria desde 8 anos de idade, meu pai me colocou num cursinho, eu consegui me desenvolver muito bem, tanto que na época, com 8 anos, eu já fazia gestão das minhas contas ali, sabia quanto eu precisava reinvestir, e consegui na época comprar aquele MP3, que era a febre na época, ninguém tinha MP3, eu fiquei muito feliz com o meu trabalho ali, eu consegui desenvolver esse primeiro empreendimento ali e também comprar as minhas coisinhas. E aí eu falei, acho que eu vou para a parte de administração, só que ao mesmo tempo aquilo não me tocava, aquilo realmente não era algo que eu gostaria de levar para minha vida. Eu falei, acho que eu vou fazer educação física, acho que eu vou pegar a filosofia do judô, toda a parte da história que a gente tem no esporte e vou tocar para frente. Meu pai chegou e falou para mim assim, meu filho, é muito nobre o que você está fazendo, ficaria muito feliz pela perpetuação da nossa história, mas eu tenho certeza que isso não vai te deixar feliz também. Só que meu pai ele nunca interferiu nas minhas condutas, ele só me dava conselhos. Meu pai, minha mãe, então agradeço muito todos os conselhos que eles me deram. E falava, se é o que você quer fazer, faça. Só que eu acho que isso não vai te deixar feliz. Mas se você acha que é o que você está buscando, então siga em frente. Porque no final um pai só quer ver um filho feliz. Então independente do que você vai decidir para sua vida, você realmente quer o que você faça com amor. E aquilo foi me deixando na cabeça. Eu fui ao longo de uns 2 meses assim, estava no 3º ano do ensino médio. Já tinha saído do IF, tinha feito uma briguinha lá em casa, falei que não ia fazer mais a escola técnica. E aí eu consegui uma bolsa para conseguir fazer uma escola particular lá, para poder fazer essa transição de 3º ano e depois fazer o vestibular no fim do ano. E aí, mais ou menos em setembro, do dia para a noite assim, eu falei, cara, se eu tenho que estudar, eu vou ter que estudar a área da saúde. Se eu tenho que estudar a área da saúde, eu vou ter que me dedicar. Cara, me dedicar por dedicar, por que eu vou fazer pouco esforço se eu posso fazer o meu melhor? Eu falei, não de forma nenhuma, falando que na educação física eu não vou conseguir dar o meu melhor, mas ouvindo as questões do meu pai, eu vou tentar fazer medicina então. E do nada, voltando de um forró, que eu adoro dançar, falei com minha mãe assim, mãe, acho que eu vou fazer medicina. Minha mãe quase bateu o carro, assustou assim, falou, como assim? Você não falou que você não quer fazer medicina? Porque tem que estudar demais, pelo amor de Deus, que o médico, ele não só estuda 6 anos, ele estuda toda a vida e eu não quero isso pra minha vida e tudo mais, papapá. E a minha mãe chegou e falou assim, não, mas se é a sua decisão, a gente respeita, só toda feliz por dentro, porque meu pai queria ser médico quando jovem, depois eu descobri, minha mãe também, eles não tiveram condições, entendeu? E, querendo ou não, estariam realizando um sonho deles em mim, só que eles não queriam que isso fosse uma obrigação, e sim que fosse algo que eu quisesse dentro de mim e que realmente, às vezes, faria a vida deles ter valido a pena toda a dificuldade que eles nunca passaram. Chegaram para você falando, você tem que fazer medicina, né? Nunca me falaram que eles queriam ser médicos. Nunca, só soube disso depois que eu entrei. E aí eu falei assim, nossa, que
Que legal. Então, tipo assim, eu senti no momento que eu falei isso, eu falei, cara, já que eu vou ter que me dedicar, eu vou me dedicar ao máximo e eu quero realmente fazer o meu melhor. E eu vendo no que eu gosto, acho que o meu potencial maior está dentro da medicina.